Como vai, Feraguimbo? Nessa aula, vamos trabalhar a polaridade das moléculas. A polaridade das moléculas está baseada em dois pontos principais, que é o estudo da eletronegatividade e a geometria molecular. Esses dois pontos determinarão se a molécula vai ser polar ou apolar. Então, a polaridade das moléculas é determinada através do estudo da eletronegatividade dos átomos e da geometria molecular. Nós teremos moléculas apolares quando o momento dipolar for igual a zero, tá? E nossas moléculas serão polares quando o momento dipolar for diferente de zero. Eu sei que fica meio estranho a gente falar agora de momento dipolar, mas vocês vão entender, certo? Vamos primeiro falar sobre o primeiro ponto, que é a eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair para si os elétrons em uma ligação química. Então, nós temos aqui uma escala de eletronegatividade que nos vai nortear para o estudo da eletronegatividade. O flúor é o elemento mais eletronegativo, enquanto que depois do flúor vem o oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, e a eletronegatividade vai diminuindo com o passar do tempo. Vamos determinar uma frase para ajudar a decorar os 5 elementos mais eletronegativos, que vão de flúor ao bromo. E a frase que eu utilizo, ela não faz muito sentido, mas ela ajuda na memorização. É a seguinte: foi ontem, noite clara, Brasil. Olha aí, galera. Por mais que a frase não faça muito sentido, se nós observarmos a primeira letra de cada palavra, foi representa o flúor. Ontem, o oxigênio. N, nitrogênio. Cl, cloro. Pr, bromo. Então, foi ontem, noite clara, Brasil. Ajuda vocês a entender melhor quais os elementos mais eletronegativos. E o que a gente tem que saber a respeito desses elementos eletronegativos? O elemento mais eletronegativo ele vai assumir a carga elétrica negativa. Ora, por que isso vai acontecer? Se ele é mais eletronegativo, ele vai gostar muito de ganhar elétrons. Quem ganha elétrons está ganhando carga elétrica negativa. Se ele está ganhando carga negativa, ele vai assumindo carga elétrica negativa. Isso é lógico. Já o elemento menos eletronegativo, nesse caso, ele vai perder elétrons na ligação. Se ele perde elétrons, ele está perdendo cargas elétricas negativas, ou seja, ele está ficando com excesso de cargas elétricas positivas, ele assume carga elétrica positiva. Mais eletronegativo fica polarizado negativamente, mais eletropositivo, ou menos eletronegativo, né? Ele vai ficar polarizado positivamente. Vamos avaliar agora as moléculas para tentar entender melhor como isso funciona. Nós temos aqui a molécula do gás hidrogênio, H2. Essa molécula é constituída por elementos iguais. Então, eu não tenho um elemento mais eletronegativo do que o outro. Logo, o meu momento dipolar vai ser igual a zero, porque eu não tenho uma polarização. E essa molécula ela vai ser uma molécula apolar. Já a molécula do HCl é diferente. O cloro é um dos elementos mais eletronegativos existentes. Foi ontem, noite clara, clara vem de cloro, Brasil, né? Então, por ele ser muito eletronegativo, ele atrai os elétrons em sua direção. Ao atrair os elétrons em sua direção, surge uma polarização. O cloro está ganhando elétrons, de certa forma, ele assume carga elétrica negativa, enquanto que o hidrogênio, que está perdendo elétrons, ele assume carga elétrica positiva. Então, nós temos um momento dipolar diferente de zero. E esse momento dipolar diferente de zero constitui para a gente uma polaridade. Então, a molécula é polar. Por que ela vai ser polar, galera? Surgiram polos. Nós temos aqui um polo positivo e um polo negativo, molécula polar. Próximo exemplo. Molécula da água. O oxigênio
ele é mais eletronegativo. Então, ele vai puxar elétrons em sua direção, nas duas ligações. Quando ele puxa elétrons em sua direção, devido à geometria ser uma geometria angular, vai surgir uma polarização negativa no oxigênio e uma polarização positiva nos hidrogênios. Tá? Quando isso surge, nós temos um momento dipolar diferente de zero. Se nosso momento dipolar é diferente de zero, nós temos uma molécula de característica polar, afinal surgiram polos, positivo e negativo. Já a molécula do CO2 vai se comportar um pouco diferente. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele atrai os elétrons na sua direção. Nós temos uma simetria. Essa simetria mostra um lado da molécula igual ao lado oposto. Então, o oxigênio está puxando os elétrons com uma força. O outro oxigênio também está puxando os elétrons com a mesma força. Nós temos vetores iguais em sentidos opostos. Eu posso eliminar esse vetor com esse vetor. Quando eu faço isso, eu, de certa forma, não tenho polarização. Logo, meu momento dipolar vai ser igual a zero. Se meu momento dipolar é igual a zero, eu tenho uma molécula de característica apolar. Mas eu tenho uma dica bem legal para deixar para vocês. Em geral, galera, quando sobram par de elétrons não compartilhados no átomo central, a molécula é polar. Então, se sobra elétrons não compartilhados no átomo central, a molécula é polar. Se não sobram, a molécula é apolar. Beleza? Isso é uma dica. Então, vejam só. No oxigênio sobrou par de elétrons não compartilhados, molécula polar. No CO2 não sobrou, molécula de característica apolar, tá bom? Se nós tivéssemos aqui uma molécula do BF3, a molécula do BF3 ela é trigonal plana, tá? Flúor mais eletronegativo, ele atrai elétrons em sua direção. O ângulo entre os átomos de flúor é de 120 graus, tá? A interação vetorialmente, se nós estudarmos isso aqui, 3 interações iguais de 120 graus, nos forneceria um vetor resultante nulo. Então, nós teríamos aqui um momento dipolar igual a zero e nós teríamos uma molécula apolar. Mais uma vez, como não sobrou elétrons no átomo central, já é uma indicação que a molécula é uma molécula apolar. Entretanto, pode ser que não sobrem elétrons no átomo central e a molécula seja polarizada, tá? Aqui nós temos o BF2Cl. As interações são para o flúor, que é mais eletronegativo, e para o cloro, que é mais eletronegativo. Mais uma vez, os ângulos serão de 120 graus. Entretanto, galera, o que acontece? Nós temos uma particularidade. Uma das forças é diferente. A força que atrai os elétrons para o cloro é diferente das demais. Como ela é diferente, nós não teremos um momento dipolar igual a zero. Nós teremos um momento dipolar diferente de zero. Se o momento dipolar é diferente de zero, nós teremos uma molécula de característica polar. Então, eu vou interromper a aula aqui e vou continuar numa aula seguinte. Bons estudos e um abraço para vocês.